Para os Estados Unidos, porque o Departamento de Segurança Interna anunciou que o governo suspendeu todos os pedidos de imigração de 19 países considerados de alto risco. Eliseu Caetano, quais os países então que entraram nessa lista, meu amigo? Muito bom dia a você. Salve, salve, David Tarso. Muito bom dia para você, para os nossos colegas debatedores aí no estúdio e, claro, para todo mundo que acompanha o Show da Manhã aqui na programação da Jovem Pan. A gente fala ao vivo, direto dos Estados Unidos, 8 horas da manhã com 48 minutos neste momento aqui na costa leste do país. Aliás, esse tema já é matéria no nosso site, no site da Jovem Pan, www.jovempan.com.br, também destaque nas nossas redes sociais, porque o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos confirmou ainda há pouco que suspendeu todos os pedidos de imigração, e isso inclui green cards e até pedido de naturalização, de cidadania americana para pessoas nascidas em pelo menos 19 países considerados a partir de agora de alto risco. Essa medida vale tanto para pedidos novos quanto para casos pendentes, ou seja, David, quem já havia começado o processo de imigração, inclusive de naturalização, também está sendo afetado. A suspensão também atinge decisões de asilo para esses países. A agência comunicou que todas as decisões foram suspensas enquanto eles fazem aí uma nova revisão sobre critérios de segurança. Agora, quais países são esses? Eu separei aqui uma lista para a gente ter uma ideia. Afeganistão, Mianmar, Chad, República do Congo, Guiné Equatorial, Haiti, Irã, Líbia, Somália, Sudão e Iêmen. Também entraram nessa lista alguns países que tinham anteriormente acesso restrito, como Burundi, Cuba, Laos, Serra Leoa, Togo, Turmequistão e Venezuela. Esse último, obviamente, por conta do aumento da escalada da tensão entre os dois países. A suspensão foi anunciada por Washington depois desse tiroteio que aconteceu na semana passada, quando o cidadão afegão abriu fogo contra agentes da Guarda Nacional que realizavam patrulhamento de rotina a apenas uma quadra da Casa Branca. Na ocasião, um agente, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e faleceu. O outro agente, de acordo com o boletim divulgado agora há pouco, nessa manhã, continua internado em estado grave, crítico, porém estável. A decisão, de acordo com a Casa Branca, faz parte desse movimento chamado de mais amplo da administração atual para intensificar o endurecimento na imigração legal e não apenas na imigração ilegal. Ou seja, até aqui, David de Tarso, o objetivo era claro e simples: buscar os imigrantes indocumentados com recordes criminais, com registros criminais nos seus países de origem ou aqui nos Estados Unidos. Agora, eles também vão atrás de imigrantes legalizados que tenham vindo de seus países de origem, mas que têm pendências na justiça ou que tenham ligações com, por exemplo, com organizações criminosas ou até mesmo com organizações terroristas. O que isso significa na prática? Milhares de pedidos de imigração, green cards, naturalização, asilo foram colocados agora no modo de espera indefinida. Isso significa foram colocados de lado ali na mesa e sequer serão avaliados. Pessoas que estavam com processos praticamente concluídos, inclusive, ficarão sem prazo para a decisão. A suspensão, de acordo com os analistas políticos por aqui, gera muitas incertezas e ansiedades, principalmente entre as comunidades imigrantes dessas nacionalidades. Muitos desses cidadãos que vivem aqui nos Estados Unidos ou com visto, ou com green card, ou esperando a cidadania, a naturalização, serão agora frustrados com esse aumento no período e por prazo indefinido, indeterminado para avaliação. Ou seja, David de Tarso, é uma política que já era rígida de controle migratório e que agora fica muito mais rígida, elevando o debate aqui nos Estados Unidos sobre essa questão de imigração, que é um tema muito sensível. E aí, por que a gente sempre traz esse tema aqui na Jovem Pan, David? Porque vale lembrar que aqui nos Estados Unidos vive atualmente a maior comunidade brasileira no mundo, a maior comunidade
nossa expatriada está aqui nos Estados Unidos. De acordo com o Itamaraty, somente na cidade de Orlando, aqui na Flórida, vivem algo em torno de 400 a 500 mil brasileiros legalizados. Há estimativas que apontam que somente em Orlando vivam mais de 1,5 milhão, podendo chegar até 2 milhões de imigrantes se contar os indocumentados. E aí a gente está falando de brasileiros. Então você imagina do restante do mundo, por conta dessa situação que, segundo Donald Trump e a Casa Branca, estava fora de controle, essas regras a partir de agora ficarão muito mais rígidas para pelo menos cidadãos de 19 países do mundo. Agora, ontem, para a gente finalizar aqui, David de Tarso, a Casa Branca trouxe um dado importante que também foi tema de uma matéria no nosso site da Jovem Pan, que zerou nos últimos 6 meses o número de imigrantes tentando entrar ilegalmente para viver aqui nos Estados Unidos. Quem aí não se recorda que até o ano passado a gente fazia matéria de caravanas com 7 mil, 8 mil, 15 mil imigrantes marchando de seus países na América Latina, na América Central, tentando entrar para viver ilegalmente aqui nos Estados Unidos. Somente nos últimos 6 meses, de acordo com a Casa Branca, esse é um dado atualizado, é um dado que foi divulgado ontem, ninguém, nem uma pessoa tentou entrar para viver ilegalmente aqui nos Estados Unidos, pelo menos pela fronteira sul, que é a fronteira dos Estados Unidos com o México. E claro, David, a gente vai seguir daqui acompanhando essa e outras notícias importantes e eu volto ao longo da programação da Jovem Pan para a gente atualizar tudo aquilo que é notícia, não apenas aqui nos Estados Unidos, mas é claro, no restante do mundo. É com você no estúdio. Mas o Guilherme Sugimori ficou meio chateado porque ele não comentou essa decisão do Trump quanto à imigração. Por isso eu vou te dar a oportunidade, meu amigo. Pô, David, é verdade, porque é um dos meus esportes preferidos, é criticar o Trump. Eu gosto muito, me deixa muito com bons feliz. argumentos, hein? Quero ver. Com bons argumentos. Então vamos lá, o primeiro que talvez até seja um pouco amplo aqui, é o seguinte, pô, você vê desde o início dessas questões de política de imigração que o governo americano começa dizendo, nós vamos expulsar imigrantes ilegais criminosos. Esse foi o argumento inicial, essa foi a campanha, são criminosos, tal. Aí começou essa coisa do ICE, mandando embora todo mundo, e isso já não era verdade, tá? Eles não divulgam todos os dados, mas nos que eles divulgaram, o último levantamento que eu vi, o que eles acharam de indício de crime ou algum procedimento criminoso era 30 e poucos por cento, ou seja, 60 e poucos por cento não são criminosos, são imigrantes ilegais só, mas nunca cometeram nenhum crime e contribuem mais para a economia americana do que usufruem dos benefícios americanos. São uma força importante no trabalho americano. As fazendas, o setor rural, está sofrendo com escassez de mão de obra atualmente. Aí eles agora ampliam isso para, olha, não, quer saber? Não vai vir ninguém legal e ilegal desses países aqui. Isso não é a primeira vez que o governo americano faz. Eles fizeram uma medida semelhante com outros países, eu acho que em 17, 18, entre 17 e 21, mas aqui eu estou tirando de cabeça, eu posso estar ligeiramente errado. Agora, sobre uma alegação de segurança, né? Primeiro, não há nenhum dado, eles não apresentam nenhum dado dizendo que há crime excessivo relacionado a essas pessoas. E segundo, na tentativa anterior também não houve nenhum resultado perceptível de aumento de segurança. Então, sob a perspectiva de segurança, não temos nenhum indício. E, finalmente, os Estados Unidos, eles importam cérebros. 60% das maiores empresas de IA lá são de imigrantes. Ou seja, eles têm tudo a perder.